Vamos a Brasília agora falar da política, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que a pena de 17 anos de prisão para os envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro é um abuso. O André Anelli retorna conosco. André, foi a primeira vez, que o ex-presidente falou sobre essa questão aí das penas que envolvem as pessoas que participaram dos atos lá do ano passado, e fica agora a expectativa em que contexto que ele acabou falando todo esse assunto. Mais uma vez, bom dia, André. Bom dia mais uma vez, Marcelo, Paula e a todos ligados aqui no Jornal da Manhã. Foi pelo menos a primeira vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro deu essa declaração publicamente. Ele falou durante o lançamento da pré-candidatura do empresário Renato Araújo à Prefeitura de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o ex-presidente se referiu aos invasores dos prédios dos três poderes como colegas e afirmou serem criminosas as penas de prisão por cerca de 17 anos a cada um dos responsáveis pelas depredações aqui na capital. A gente acompanha o trecho exato de ontem à noite, então, quando Jair Bolsonaro deu essas declarações. Hoje nós vemos colegas nossos condenados a 17 anos de prisão, muitos inocentes, e até mesmo aqueles que porventura invadiram lá o Congresso, que nós somos contra, mas uma condenação de 17 anos é um crime, é um abuso, é uma maneira de tentar calar todos nós. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, as condenações dos invasores dos prédios dos três poderes são resultado da soma de 5 crimes: a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. Até o momento, 30 pessoas envolvidas nas invasões foram condenadas, mas a Procuradoria-Geral da República denunciou 1.413. Marcelo. André Anelli, daqui a pouco você retorna na programação da Jovem Pan. Quero ouvir o Gustavo Segré. Segré, primeiro a gente observa a grande movimentação de Jair Bolsonaro no seu estado, Rio de Janeiro. Ontem também ele faz agora trabalhos aí de negociações com possíveis candidatos. O jogador, ex-jogador do Corinthians, o Sheik, pode ser vice ou candidato lá no município do Rio de Janeiro. Então, primeiramente, ele está fazendo no seu estado lá um trabalho, já a gente observa, de pré-campanha total mesmo. E agora, pela primeira vez, falou desse tema do dia 8 de janeiro do ano passado. Você avalia, Segré, que esse tema será, claro, evidentemente, trazido para as eleições municipais ou não? Faz parte da política e faz parte da estratégia de campanha. O ex-presidente Bolsonaro está percorrendo o país inteiro, não somente o Rio de Janeiro, e por onde ele passa, concentra muita atenção da população. Isso está sendo muito útil para aqueles candidatos que precisam âncora eleitoral, e nada melhor para esses candidatos também que seja o ex-presidente Jair Bolsonaro. A pergunta está em relação às suas afirmações, se são válidas do ponto de vista jurídico. E claro, a gente tem essa sensação de que os valores nas penas, as quantidades de anos atribuídas àquelas pessoas que já têm a sentença, têm sido muito elevadas, comparando, por exemplo, com pessoas que han cometido delitos como assassinatos ou torturas, em termos de, por exemplo, a pessoa que matou e desquartizou o seu marido e colocou numa mala, que teve uma pena muito menor. Há muita questão aí que não tem como ser discutida no âmbito social e precisa ser discutida no âmbito jurídico. E deixo aqui apenas uma, Marcelo. Um dos delitos que o André mencionava tem a ver com questões de armas, mas não foram determinantes as pessoas que estavam armadas. Pela primeira vez na história da humanidade, desde 503 a.C., que foi o primeiro golpe de Estado, e mais de 2.000 golpes e tentativas no decorrer dessa época até agora,
sempre tiveram algumas características, as tentativas e os golpes de estados que tiveram sucesso para aqueles que tentaram. E tem a ver com a quantidade de homens jovens que participam, a identificação de um líder concreto e a utilização de armamentos, que permita contrariar o armamento do Estado. Isso não foi observado no dia 8. Claro, teve delitos, sim, teve depredação do patrimônio, sim, mas não foi pego nenhuma pessoa das que aí estavam com armas e não foi identificado nenhum líder que assumisse, pelo menos por 30 segundos, a condução do país, sacando ou tentando tirar o presidente da República do seu cargo. Então são questões que vão continuar gerando muita má predisposição na sociedade. Vai ter gente que está de acordo, vai ter outra gente, poderíamos falar que metade do país estará de acordo com essas sentenças e metade do país será contra. Mas o presidente Bolsonaro está utilizando, com muita lógica eleitoral, parte dessa narrativa para poder constituir uma base eleitoral a favor dos seus candidatos, porque para a direita é uma situação que parte do judiciário, em caso específico, o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal, estão contrários aos simpatizantes da direita. Lembrando, por último, Marcelo, que em 2017 teve também depredação do patrimônio público, teve ferimentos de agentes de segurança e, nesse caso, a grande parte do judiciário atribuiu que isso era uma manifestação política, não uma tentativa de golpe de Estado, mesmo que eram organismos e organizações de esquerda pedindo com todas as letras a saída do então presidente Michel Temer. Segre, faz 20 dias, mas é importante a gente lembrar que aconteceu no dia 8 de janeiro o ato Democracia Inabalada, né, que a gente viu que foi um evento ali para lembrar o marco que aconteceu no dia 8 de janeiro do ano passado. Queria que você falasse um pouco sobre esse evento, na sua avaliação, como que ele foi, o que ele garantiu para o Brasil, vai continuar acontecendo provavelmente nos próximos anos. Queria a sua avaliação. Eu não duvidaria, Paula, que se continuar o governo do Partido dos Trabalhadores, muito provavelmente daqui a alguns anos observemos que isso tem a tentativa de ser um feriado nacional. Aí atribui numa situação também, na minha opinião, subjetiva, talvez, de uma maneira eleitoral, tentar confrontar a trazer pelo risco da democracia, pelo risco da interrupção democrática, uma situação em que, quando a gente observa e vemos imagens aí, não vemos pessoas com armas na mão tentando ocupar espaços de poder. Claro, tem muita gente que fez e cometeu delitos e devem ser penalizados. A dosimetria da pena é a que chama a atenção. Mas voltando com a tua consulta, o resultado em termos de pessoas participando não foi muito representativo e o que chamou a atenção, a ausência de vários dirigentes, governadores e prefeitos, deixando o governo um pouco sozinho nessa narrativa de que se tratou de um ato antidemocrático. Mas faz parte. Nós observamos há pouco tempo atrás, na mesma programação do jornal, a situação da Venezuela, em que tem que tratar de concentrar a defesa da democracia e defender a saúde do presidente, nesse caso, para aglutinar a sociedade em si. E isso pode se tratar, nesse caso também, do dia 8, mas tendo uma interpretação jurídica com sentenças tão elevadas, fica muito complicado defender essa teoria.